Boa noite, Edu. Um abraço, Cirilo, tudo bem? Beleza, e com você? Bom, beleza. Já vou chamar o Cláudio Rezende, porque hoje, 25 de março, dia do aniversário do Clube Atlético Mineiro. E parabéns em especial aos atleticanos, né? Que sempre, historicamente, carregaram esse clube. Sem o atleticano não existiria, o Atlético não faria sentido, então, em especial, nesse dia 25 de março, 118 anos do Galo. Parabéns ao povo atleticano. E você tem informações, Cláudio. Um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo. Boa noite a você, boa noite também ao Edu Panzi, boa noite a todos. 118 anos do Clube Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira já começou com a vigília. Ontem, no início da madrugada, né, quando tem meia-noite, um pouco antes, torcedores já tradicionalmente vão ali para a porta da sede de Lourdes, e esse ano o Atlético promoveu queima de fogos na sede de Lourdes e também na Arena MRV. Belíssima festa já para celebrar o aniversário do Galo. E hoje também, ô Cirilo, é o dia do atleticano, né? Foi intitulado Dia do Atleticano há alguns anos, então é dia do Clube Atlético Mineiro, é dia do atleticano também. E a gente trouxe uma entrevista exclusiva durante o Rádio Esportes mais cedo com o principal acionista da SAF do Galo, Rubens Menin. Primeiro, Rubens Menin fala o que ele recorda, se lembra desse momento dele também atleticano nesses 118 anos da história do clube. Ele falou também sobre alguns dos principais objetivos do clube agora, nesse ano de 2026, e diz que acredita na evolução do time no restante da temporada. Ele falou de alguns pontos aí, Cirilo, a questão da base, né, fortalecer a base e colocar a meninada para jogar, né? Dar espaço aos jovens para jogar é uma situação aí que a SAF do Atlético já vem tentando implementar também no elenco principal essa ideia, né, da transição de atletas. Ele falou um pouquinho sobre o Cissé também, né, captação que veio, né, do continente africano, e o Galo continua nesse monitoramento de atletas para fortalecer cada vez mais a base. Falou também sobre a questão aí de equacionar as dívidas. E o Galo tem um aporte previsto para o próximo mês, até o próximo mês, mês de abril, um aporte financeiro para quitar dívidas com bancos, né, as dívidas bancárias. E esse valor seria ali na casa dos 500 milhões a 520 milhões, que o Atlético acredita. A dívida bancária do clube hoje, Cirilo, é na casa dos 600 milhões. Se você injeta um valor, né, de pouco mais de 500, na negociação, possivelmente o Galo vai quitar essas dívidas e aí você elimina juros. E juros são consideráveis por ano, né? É praticamente uma folha salarial por mês. É uma folha a mais que o Galo paga de juros para bancos, que é essa dívida aí que sangra o clube ano após ano. Sem dúvida, Cláudio. Panzi, qual o desafio principal, ou os desafios principais para o Atlético nesse ano de número 119, né? Completou 118 anos. Qual o foco principal do Atlético que tem que ser nesse momento? Você está de acordo com esses objetivos traçados há pouco pelo Rubens, Edu? Eu tô, Cirilo. Eu estava ouvindo o Rubens agora atentamente pensando, cara. Assim, é importante entender e ver que o dono do clube tem preocupações importantes, como, por exemplo, a base, né? O clube de futebol hoje, ele precisa tratar a base como uma joia, como um investimento. O Atlético já fez uma grande reformulação no seu sub-20, que estava muito mal, vai jogar a segunda divisão, né? Sim. Mas não por conta desse elenco, mas do elenco passado. E esse já foi reformulado e é bom. O atual elenco do sub-20, sub-17, talvez seja ali a grande esperança para o futuro. Então, uma preocupação necessária do Rubens Menin em relação à base. Ele fala de reestruturação, do pagamento da dívida onerosa, né? Cara, entre 18 e 20 milhões por mês de juro, né? É praticamente outra folha salarial que o Atlético gasta, ou a gente pode dizer rasga, né? Porque é só um dinheiro que sai. É o dinheiro que vai embora. É um dinheiro que vai embora. Então, esse aporte chega para aliviar essa questão, e eu acho que a curto, médio prazo o clube começar a caminhar com as próprias pernas, ter o maior poder de investimento. Mas sabe como que isso tudo pode dar certo, Cirilo? Resultado.
Sempre, né? O time profissional precisa vencer, emendar a sequência de vitórias, ir para a primeira página da tabela, voltar a brigar entre os 4 primeiros do Brasileirão, avançar na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, ganhar jogos importantes, voltar a ser um bom time jogando fora de Belo Horizonte, porque o que a gente tem visto é uma tragédia. Tudo isso que o Rubens falou, pede e entende que vai melhorar o clube, e eu concordo com ele, só vai acontecer com maior tranquilidade se os resultados do time profissional aparecerem. E isso é o futebol, cara. Não é o Atlético. São todos os clubes. Todos os clubes têm seus planejamentos, os seus planos financeiros, administrativos, mas tudo isso só caminha se o futebol estiver saudável. Se dentro das 4 linhas a equipe estiver... Eu não estou dizendo ser campeão, não. Se essa equipe estiver organizada, regular, o time estiver conquistando resultados importantes, o futebol é assim. Você pode ter a maior boa vontade do mundo, que se o time não estiver ganhando dentro das 4 linhas, a coisa não caminha. Então, eu acredito que tudo que ele disse está e vai acontecer, mas eu torço muito para que tudo aconteça com o Atlético melhorando seu rendimento dentro de campo, que é fundamental, cara. Cláudio Rezende, bora com mais do Galo. Vamos lá, Cirilo. Hoje teve a segunda atividade da semana. Pela manhã, o técnico Barba Domingues trabalhando a equipe, pensando aí na maratona de jogos que o Galo vai ter depois da data FIFA. Então ele quer aproveitar ao máximo, mesmo com os desfalques, jogadores que estão servindo seleções. O Galo tem ao todo 7. São muitos atletas servindo seleções internacionais, mas ele, com o grupo que tem, está trabalhando e quer implementar um pouco mais suas ideias, fazer os ajustes no Atlético para a maratona de jogos, porque depois é um jogo a cada 3 dias até a parada para a Copa do Mundo, parada definitiva ali que vai ser no final do mês de maio. Aí é uma parada maior, né, para a Copa do Mundo do meio do ano. Mas até lá, vai começar a Sul-Americana, vai começar a Copa do Brasil pro Galo e vai seguir o Campeonato Brasileiro até a 18ª rodada. E por enquanto, Cirilo, Vitor Hugo, zagueiro, segue no departamento médico, se recuperando de uma lesão na panturrilha. O volante Maicon segue no departamento médico. Vamos ter que aguardar aí até no máximo o início da semana que vem, né? Se eles vão poder ou não participar já desse reinício dos primeiros jogos. São jogadores que ainda estão no departamento médico. As baixas são essas no Galo. Agora a questão dos atletas que estão servindo seleções, o Galo não vai fretar aviões, né, para esses atletas no retorno. Eles vão jogar na terça-feira, espalhados pelo mundo, muitos deles na Europa, tem o Ivan Roman lá na Oceania, na Nova Zelândia. Para retorno, o jogo contra a Chapecoense, o Galo vai tentar ao máximo. Mas é uma logística difícil para que esses atletas cheguem, principalmente se eles jogarem na terça-feira, né? Porque tem um desgaste físico de um jogo e o retorno de uma viagem internacional longa para todos esses atletas. Então, vai se respeitar aí a logística de cada seleção. E a gente tem uma informação, Cirilo, que o Galo pediu o retorno do goleiro Robert Santos. O goleiro Robert, que no início do ano foi emprestado ao Atlético de São João del Rei. O Galo fez o pedido para que ele retornasse, ele vai se juntar aos goleiros do elenco principal. No Atlético ele nem teve tantas chances assim, começou agora a Série B, mas foi um pedido do Galo. E já treinou hoje o Robert Santos, está, portanto, reintegrado, jogador que pertence ao clube, estava até então emprestado ao Atlético. O Galo segue preparativos para a sequência do Campeonato Brasileiro, vai ter início de Copa Sul-Americana também, já com estreia na Venezuela no início de abril. Tem Copa do Brasil para o Galo, os duelos contra o Ceará. Sempre quando a gente pergunta internamente, Cirilo, para as pessoas que são ligadas ao futebol do Galo ou a diretoria, a cúpula da SAF, sempre elogios aí a esse início do trabalho do Barba Domingues, que está tentando, né, encontrar o time, buscar alternativas, e o Rubens Menin destacando também, né, que pede muita contratação, mas o Atlético quer que o treinador, que a comissão técnica, qualquer uma que esteja no cargo, né, no momento, dê oportunidades para os garotos. Os garotos, né, a base do Atlético é um olhar muito especial da SAF do clube. Ô Simões, no primeiro tempo trouxemos as primeiras falas aqui do Rubens Menin com o Cláudio Rezende, nesse dia do aniversário do Atlético, e o foco em categoria de base, em resolução das dívidas que tem causado um problema sério institucionalmente, falando mensalmente inclusive, né, muito dinheiro que vai sendo perdido,
E ele também falou, complementou, e o que o torcedor quer saber, né, no fim das contas, né, que é melhorar o time. São os focos que o Atlético de fato tem que se dedicar nesse ano de número 119 que começou hoje, Simões? E é interessante porque todas as coisas estão interligadas, né? Porque quando o Atlético paga por ano de dívida, praticamente outra folha, né? A cada mês o Atlético paga uma segunda folha de futebol. É mais ou menos isso, não é, Cláudio? Sim. Os valores são mais ou menos esses, né? O que o Atlético paga de juros bancários todo mês é mais ou menos o mesmo valor do que ele paga de folha salarial do futebol. Exatamente. Então, quer dizer, quando você consegue abater a sua dívida, começa a não ter que colocar dinheiro nessa questão dos juros. Quando você tem categoria de base, né? E o Atlético tem como característica uma categoria de base forte, a gente já teve grandes times do Atlético formados basicamente por jogadores da base, você tem o retorno técnico e financeiro. Porque primeiro você usa esses garotos, depois você tem um valor de revenda deles e aí você injeta dinheiro no clube. E aí, essas duas coisas, não ter que pagar juros e você conseguir revelar jogador, isso promove um time mais forte. Sem dúvida nenhuma, promove um time mais forte. Então, quer dizer, todas essas coisas, elas estão interligadas. Não é um processo rápido, principalmente quando se trata o da categoria de base, né? A questão das dívidas, né, o Cláudio? Parece que vai ter um aporte, aí é rápido, né? É rápido. Pagou a dívida, parou de pagar juros, mas essa questão da categoria de base e até do crescimento técnico da equipe, não é uma situação que você consegue resolver do dia para a noite, até porque a gente tem um cara que jogou futebol aqui e jogou em grandes clubes, sabe disso. Futebol, o mais difícil dele, ele não ser uma ciência exata, né? Às vezes você pode contratar os melhores jogadores, e a gente já viu isso acontecer em vários momentos do futebol brasileiro, e não conseguir fazer daquilo um grande time. Às vezes você não tem muita esperança naquele time, e aquele time vai e vinga, e aquele time vai e apresenta. Então, mas eu acho que é interessante porque, assim, essas três coisas, elas estão interligadas e são fundamentais para que o Atlético possa viver esse processo de crescimento. Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já agradeço aí a companhia e a preferência de todos. Peço o like de vocês para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, já atleticano, não conhece o canal, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Então fique à vontade, tá, gente? Fica convite para vocês estarem fazendo parte aqui da massa desse canal, se inscrevendo e deixando o seu like, que é muito importante, tá bom? Fique à vontade aí, tá? O canal ele é para vocês, ele é de vocês. Um forte abraço para quem fica e mais uma vez muito obrigado pela preferência. Valeu, massa!